Olá, meu nome é Jéssica Teixeira, sou farmacêutica e vamos conversar agora um pouco sobre o cuidado farmacêutico sobre as deficiências intelectuais. A questão da assistência farmacêutica, uma assistência que seja excepcional para pacientes excepcionais. Deixa eu colocar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Ainda é uma área muito pouco comentada, pouco discutida entre os farmacêuticos, mas é uma área onde os pacientes também precisam do nosso olhar atento de profissionais de saúde. Bom, primeiramente, o que são deficiências intelectuais? As deficiências intelectuais, elas existem desde sempre. Muitas vezes elas são subestimadas ou superestimadas. Elas fazem parte de um conjunto de doenças. É um transtorno de desenvolvimento que é quase sempre caracterizado por um nível cognitivo baixo. Até antigamente, pouco tempo atrás, na verdade, a gente considerava que um indivíduo com um coeficiente cognitivo baixo seriam aquelas pessoas que teriam um QI, né, um quociente de inteligência, abaixo de 70. Só que hoje termina que essa medida ela é muito incerta. A gente não consegue ter uma segurança de dizer que uma pessoa tem uma deficiência intelectual apenas por conta de um QI abaixo da média. Então, além dessa questão do QI ser abaixo de 70, existem muitas outras dificuldades que essa pessoa precisa apresentar para ser diagnosticada como um portador de deficiência intelectual. Dificuldades na vida diária, como até o seu autocuidado ser prejudicado, segurança, comunicação e socialização. Ela é caracterizada por uma função intelectual abaixo da média, combinada com limitações no funcionamento adaptativo. Então, existe uma questão da inteligência em si, da funcionalidade cognitiva, mas também existe essa questão das limitações adaptativas, que dizem respeito à comunicação, à orientação, habilidades sociais, autoproteção, uso de recursos comunitários e manutenção da segurança pessoal. Além, é claro, de uma necessidade constante de apoio. É um distúrbio do desenvolvimento neurológico, então normalmente vai aparecer na infância, porque é onde a gente tem um olhar mais atento sobre o indivíduo, e esse indivíduo ele vai mostrar desde cedo sinais de que precisam de atenção. Na idade escolar, isso vai prejudicar o desenvolvimento de aspectos sociais, comportamentais, acadêmicos e até mesmo profissionais. Envolvem dificuldades na aquisição, na retenção ou aplicação de habilidades ou algum conjunto de informações específicas. Então, uma deficiência intelectual, ela pode envolver disfunções em várias áreas, na atenção, na memória, na percepção, linguagem, resolução de problemas e interação social. É muito interessante porque normalmente a gente não percebe o quanto de inteligência, o quanto de desenvolvimento cognitivo a gente precisa ter para saber interagir com a sociedade. Para saber reconhecer as emoções do outro, para ter o tino de adaptar-se mediante algumas situações. E a gente só para pensar nisso quando a gente conhece, ou quando a gente tem um familiar, ou quando a gente trabalha com pessoas dessa natureza, com pessoas que têm que monitorar as suas atitudes para poder... É quase um treinamento, né? Como as crianças autistas, como as pessoas autistas em geral, elas se treinam para adaptar-se à sociedade. Então, pessoas com deficiências intelectuais, elas precisam dessa adaptação e elas não conseguem sozinhas, justamente porque elas não têm essa parte desenvolvida. A deficiência intelectual deve envolver o início precoce na infância, tá? Isso aí já são coisas dos critérios diagnósticos, e déficit em ambas das situações, função intelectual e função adaptativa. Então, eu nem posso dizer que uma pessoa possui uma deficiência intelectual apenas pela função intelectual, pela função cognitiva,
E nem posso dizer que ela possui uma deficiência intelectual por ter uma falha na função adaptativa. A gente precisa ver se esses dois conceitos eles estão combinados na vida da pessoa e se ela realmente tem essas dificuldades de raciocínio, planejamento e resolução de problemas que podem ser simples até para as outras pessoas, pensamentos abstratos, aprendizagem na escola ou até mesmo a experiência. E a função adaptativa a gente avalia conforme a capacidade que o indivíduo tem de atender a padrões apropriados à sua idade e à condição sociocultural em que ele está se desenvolvendo. É preciso também que a gente leve em consideração o nível de suporte que essa pessoa precisa para suas atividades diárias, a firmeza ou a debilidade que ela apresenta em detrimento dessas situações, relacionando essas necessidades com as exigências do meio em que essa criança, que essa pessoa vive, com as expectativas e atitudes da família e da comunidade frente a ela. A deficiência intelectual grave, ela ocorre em famílias de todos os grupos econômicos e níveis de educação. Já a deficiência intelectual menos grave, que exige um apoio intermitente ou limitado, né, que exige um apoio menor, ela ocorre mais frequentemente em grupos de nível socioeconômico mais baixo. E por que isso? Alguns estudos mostram que níveis socioeconômicos mais altos, né, famílias que possuem um nível de educação mais elevado, eles terminam por cobrar mais de suas crianças. Então, se essa criança não atende à expectativa, ela vai ter que ir para uma avaliação. E, normalmente, eles descobrem alguma deficiência intelectual mais grave ou intermediária de formas muito mais simples, mais comum, né? Digamos assim, de forma mais comum do que uma família que não espera tanto daquela criança. Mas, assim, se a gente for levar em consideração toda a população em geral, a gente pode dizer que 3% da população apresenta um QI menor que 70. Então, toda essa população teria uma deficiência intelectual? Não, porque quando a gente vai ver a questão da necessidade de suporte, apenas 1% dessa população, 1% desses 3%, apresentam uma deficiência intelectual grave, de fato. Então, estudos recentes sugerem que fatores genéticos, eles desempenham um papel importantíssimo nas inabilidades cognitivas, principalmente as mais leves. Qual a etiologia da deficiência intelectual? Existem fatores genéticos e fatores ambientais. Acho que, como tudo hoje em dia, precisa da combinação desses fatores. Crianças nascidas de pais com deficiência intelectual, elas vão ter um risco aumentado para desenvolver inabilidades. Já uma causa específica, a gente não identificou até hoje. Mas o que é que a gente precisa ter em mente? Que a deficiência intelectual, por ela fazer parte de um conjunto de doenças, ela nem sempre vai ser a doença, às vezes ela é um sintoma. Então, é preciso fazer um diagnóstico diferencial com deficiências de linguagem ou apenas de habilidades individuais e sociais, que podem ser decorrentes de problemas emocionais, privação ambiental ou outros tipos de distúrbios, como distúrbios de aprendizagem ou surdez. Algumas causas cromossômicas já foram identificadas, mas olha, vocês podem até perceber nessa tabela aqui que as causas cromossômicas elas vão estar quase sempre associadas a uma doença de base que tem a deficiência intelectual como sintoma, como as trissomias, trissomia do 21, a síndrome de Down, né? Síndrome de Klinefelter, outros tipos de mosaicismos, algumas doenças que podem estar em caráter recessivo, mas que podem, de alguma forma, apresentar um grau de deficiência intelectual por conta do desenvolvimento afetado. Não significa que uma criança que tenha um traço de galactosemia vai ter uma deficiência intelectual. É uma questão que facilita que isso aconteça e que, caso a criança possua esses traços dessas doenças autossômicas recessivas, ela deve ser avaliada em caso de necessidade. Algumas infecções congênitas já foram caracterizadas como causa de deficiências intelectuais pela própria comorbidade, pela própria má formação fetal, ou o quanto elas afetam a criança na gestação, o feto, né? Rubéola, a própria zika. Por conta da pandemia, a gente estava vivendo aí um período em que várias crianças estavam nascendo com microcefalia, decorrente de infecções de zika durante a gestação de suas mães.
A sífilis congênita, que é algo que causa não só deficiências intelectuais, mas muitos outros problemas de saúde, tanto na mãe como na criança. O HIV, o herpes simples mesmo, aquele que causa as bolinhas na boca. Se for uma infecção genital, o vírus do herpes simples pode afetar a criança de tal forma a causar uma malformação ou um atraso no desenvolvimento cerebral. Citomegalovírus e toxoplasmose, desde que adquiridos durante a gravidez. Tá? Existem mulheres que têm toxoplasmose porque pegaram na infância, então não tem perigo delas pegarem novamente essa doença durante a gravidez. Então, é realmente o citomegalovírus, a toxoplasmose, rubéola, a zika, o maior risco deles é se pegar durante a gravidez. Já os outros não. Os outros, eles apresentam risco mesmo se for uma doença crônica. Alguns fármacos, eles também estão envolvidos no desenvolvimento de deficiências intelectuais, fármacos ou exposição a toxinas durante a gestação. Alguns anticonvulsivantes, como a fenitoína. O alcoolismo, ele é o fator mais envolvido nessa questão da deficiência intelectual por causa da síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome que afeta todo o desenvolvimento do feto durante a gravidez e, consequentemente, termina com a criança desenvolvendo a deficiência intelectual, antineoplásicos, exposição à radiação, chumbo e metilmercúrio. Outras situações que podem estar envolvidas na etiologia das deficiências intelectuais são prematuridade, desnutrição, privação ambiental de estímulos, né? Crianças que são privadas de convívio com pessoas que estimulem o seu desenvolvimento realmente. Encefalites virais e bacterianas. Isso aí tudo vai acontecer já depois que a criança nasceu. Né? Até antes era durante a gestação. E agora não, agora já é depois que a criança nasce, ainda existem coisas que podem causar deficiência intelectual. Alguns distúrbios, eles são muito comumente coexistentes com a deficiência intelectual, como o déficit de atenção e a hiperatividade, transtornos do humor, autismo, transtornos de ansiedade e outros. E alguns desses distúrbios, eles existem já como consequência da deficiência intelectual, ou ao contrário, né? Ou também pode ser a deficiência intelectual uma consequência do distúrbio. Mas uma criança que não consegue se adaptar, que não consegue dizer o que ela precisa de apoio, mas não tem essa rede de apoio, obviamente ela vai ser uma criança ansiosa, ela vai ser uma criança com um transtorno de humor. Outras situações que podem estar comórbidas com a deficiência intelectual é o comprometimento motor ou sensorial, que pode ocorrer durante a paralisia cerebral, ou crianças que possuam essa enfermidade, atraso na linguagem da audição. E aí, onde é que o farmacêutico ele entra nisso? Né? Qual o papel? Onde é que a gente se insere no contexto das pessoas com deficiências intelectuais? A deficiência intelectual, ela não tem um tratamento específico, algo que tem que, vamos usar esse medicamento, vamos usar essa intervenção para tratar essa situação, não existe. Então, é preciso um programa de intervenção precoce para a gente conseguir sanar essas causas etiológicas, essas etiologias que sejam preveníveis, ou se já aconteceu, não tem o que prevenir, a gente precisa de uma rede de apoio multiprofissional. E o farmacêutico, ele se insere nessa rede de apoio. Então, crianças com distúrbios de saúde mental concomitantes, como depressão, a ansiedade, transtorno de hiperatividade, elas vão ser tratadas com medicamentos psicoativos apropriados para a sua idade, tal qual seriam se não tivessem a deficiência intelectual. Então, os medicamentos, eles vão ser utilizados para tratar esses sintomas, para tratar os distúrbios comórbidos, de uma maneira tal qual a criança precisa, de acordo com a superfície corpórea dela, de acordo com o tamanho, com o peso. Tá? Não é porque, mas apresenta 2 distúrbios, então vamos aumentar a dose. Não, não é assim. Os medicamentos, eles têm uma dose limite, eles apresentam uma janela terapêutica, né, que é justamente o espaço entre a dose que é efetiva e a dose que apresenta situações tóxicas, principalmente em pediatria, que é algo muito delicado. Então, o farmacêutico, ele precisa estar atento nesse sentido. O uso de um fármaco também, ele não é suficiente. Não adianta eu empregar um medicamento
essa criança está muito bem orientada para usar o medicamento, a família está ciente do tratamento, e essa criança, essa família, não ter uma abordagem comportamental. Então, assim, vários estudos mostram que o uso do fármaco psicoativo sozinho, sem uma terapia comportamental, ele é inútil. Então, farmacoterapia e uso racional de medicamentos é praticamente onde o farmacêutico mais intervém em questão da assistência farmacêutica nas deficiências intelectuais. É justamente a atenção farmacêutica em psicofármacos. E o que é que são esses psicofármacos? Psicofármacos são os medicamentos utilizados para tratar distúrbios que são neurológicos, distúrbios do psicológico. Uma pequena parte desses pacientes, eles são diagnosticados da forma correta. Então, se poucos são diagnosticados da forma correta, consequentemente, poucos serão tratados da forma correta. Fatores ligados aos pacientes, como atitudes e crenças em relação ao tratamento, e até mesmo falta de conhecimento sobre a doença, o que é muito importante isso, porque muitos pais, eles não vão aceitar o diagnóstico. Eles vão dizer que a criança é preguiçosa, que a criança não quer aprender, que ela, enfim, que ela fica fugindo, e isso vai prejudicar o tratamento, porque se a família não aceita o diagnóstico, ela não vai aceitar um tratamento. Então, é preciso um trabalho de desconstrução, e aí esse trabalho farmacêutico ele não vai conseguir fazer sozinho, ele vai precisar do apoio da equipe multiprofissional. Então, o medicamento também vai ter alguns fatores relacionados a ele que podem interferir no tratamento, como, por exemplo, se eu coloco um medicamento que é para usar de 4 em 4 horas, intercalado, a cada 2 horas com outro medicamento, e durante a noite usar outro medicamento, isso é, eu vou criar um esquema posológico muito complexo. Eu vou dificultar o entendimento da família sobre o tratamento. Eu não digo eu farmacêutico, eu digo eu prescritor. Ou até mesmo farmacêutico, junto com o prescritor, precisam fazer esse trabalho de facilitar o uso do medicamento por parte da família do paciente. Os efeitos adversos, que eles precisam ser identificados e manejados para que o paciente não venha a abandonar o tratamento por conta de efeitos adversos. A terapia medicamentosa para tratar a deficiência intelectual, ela não existe, tá? Não existe um medicamento que vai curar, que vai intervir diretamente na deficiência intelectual. O que a gente faz é uma abordagem dos distúrbios comórbidos com o uso de psicofármacos. E lembrando que esse uso ele deve vir combinado com uma terapia comportamental, porque só o medicamento não vai surtir um efeito desejado. Então, fármacos que alteram a atividade neurobiológica melhorando os sintomas psiquiátricos são justamente os medicamentos psicoativos, psicotrópicos, né? Os que a gente chama de tarja preta. Mas nem todos eles vão ter tarja preta, alguns vão ter a tarja vermelha e vão requerer o mesmo cuidado de qualquer outra tarja. Os medicamentos psicoativos, eles são sujeitos a controle especial, que são aqueles medicamentos constantes na portaria 344 de 1998. As receitas que são mais utilizadas nos distúrbios comórbidos das deficiências intelectuais são as do tipo A3, B1 e C1, que são substâncias que podem causar dependência. Então, a gente precisa acompanhar de perto essa situação toda. E ainda mais, além da dependência, quando são crianças muito jovens, muito pequenininhas, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento orgânico dessa criança, porque o organismo dessa criança pode ter efeitos deletérios sobre os dentes, sobre o metabolismo ósseo, sobre a função renal. Então, vai muito além de olhar só para os sintomas, só para a reação que a gente quer, só para a terapêutica da doença em si, né? Existem vários outros fatores que também precisam ser acompanhados. E os psicofármacos, eles são divididos terapeuticamente em 4 classes. Ansiolíticos, para tratar a ansiedade, antipsicóticos, que são muito utilizados nos transtornos de humor, na fase psicótica do transtorno bipolar, na esquizofrenia, antidepressivos, que são utilizados para tratar depressão, ansiedade e outras doenças do sistema nervoso, e os estabilizadores do humor. Esses medicamentos, eles vão retardar o surgimento de complicações, prolongando o tempo de bem-estar do indivíduo e facilitando o seu dia a dia, porque ele vai contrabalancear o cérebro do indivíduo que está um pouco desregulado, fazendo com que ele tenha um maior equilíbrio nas atividades do seu cotidiano. O farmacêutico, ele precisa estar atento às interações medicamentosas, reações adversas e problemas relacionados aos medicamentos, como falta de adesão,
uso sem necessidade, porque às vezes o paciente, tá dando muito trabalho, vou dar 2 comprimidos, vou dar 3 comprimidos. A gente precisa acompanhar isso e conscientizar, fazer um trabalho de conscientização para usar racionalmente esses recursos. Precisamos prevenir, identificar e manejar sempre que identificarmos. Então, a assistência farmacêutica nas deficiências intelectuais, ela vai consistir em ações de educação em saúde para o paciente, para a família e os cuidadores, conscientização de familiares e cuidadores acerca da doença, acerca dos transtornos comórbidos, acerca do manejo das situações que podem acontecer, ferramentas farmacoterapêuticas para quê? Caso o paciente use mais de um medicamento, para auxiliar a visualização do uso, né? Eu posso fazer uma tabela e colocar os medicamentos todos que o paciente usa e os horários, como forma de facilitar a visualização e, consequentemente, melhorar a adesão ao tratamento. E documentos do cuidado, como uma prescrição farmacêutica de uma terapia que o farmacêutico esteja prescrevendo, lembrando que o farmacêutico ele pode prescrever apenas os medicamentos que são isentos de prescrição e desde que ele tenha habilitação para isso, tá? E terapias não farmacológicas também. Então, concluindo nossa conversa, as deficiências intelectuais, elas envolvem o desenvolvimento intelectual lento, com funcionamento intelectual abaixo da média, comportamento imaturo e habilidades de autocuidado limitadas. Algumas doenças pré-natal, perinatal ou pós-natal podem causar deficiência intelectual, mas nós não temos ainda uma causa específica. Por exemplo, eu não digo assim, não, a mutação no genital causa deficiência. Não, nós não temos essa causa específica. Déficits de linguagem e habilidades pessoais e sociais podem ocorrer também por causa de problemas emocionais, não necessariamente por causa da deficiência intelectual. Então, é necessário um olhar cuidadoso sobre o diagnóstico diferencial. Fazer triagens usando testes psicológicos, que aí essa questão é do diagnóstico, tá? É importante quando refere-se a casos suspeitos. Pesquisar causas específicas com imagens de crânio, exames genéticos. E aí o farmacêutico, claro que ele não vai pedir uma ressonância magnética nuclear do crânio, mas se a gente identifica uma situação que pode estar havendo uma deficiência intelectual, uma pessoa que a gente atende no hospital, no consultório, que tenha as características de uma deficiência intelectual, aí entra aquela questão dos documentos do cuidado. A gente pode fazer um encaminhamento descrevendo a situação para um profissional médico, tá? Para a gente ter essa abordagem multiprofissional. E fornecer, claro, um programa abrangente e individualizado, incluindo aconselhamento e apoio familiar, utilizando uma equipe multidisciplinar. É isso que eu queria conversar com vocês. Agradeço e até a próxima.